Em 1850, o cientista francês Auguste Mariette foi ao Egito em busca de manuscritos, mas acidentalmente encontrou a cabeça de uma esfinge saindo das dunas. Ele limpou a areia e descobriu que a esfinge estava guiando a entrada de alguma construção subterrânea. Vários meses depois, ele finalmente entrou no Serapeum de Saqqara. Em seu interior, ele encontrou um enorme sarcófago de granito com restos de 74 touros. Os cientistas ainda estão impressionados com a tecnologia que os antigos egípcios usavam para transportar essas enormes caixas. O Serapeum foi construído por volta do ano 3000 antes da Era Comum. Era uma tumba subterrânea construída para homenagear os touros sagrados Apis do Antigo Egito. Tinha um longo corredor com quase 150 metros de comprimento, com salas de pedra gigantescas em ambos os lados. Alguns dos sarcófagos pesavam tanto quanto os 50 carros médios, e todos eles foram feitos com extrema precisão, com ângulos exatos de 90 graus. Esses sarcófagos eram lindamente decorados com hieróglifos e entalhes que contavam histórias sobre a vida e a importância dos touros Apis. Agora restam 24 sarcófagos. No Antigo Egito, os touros Apis eram animais muito especiais ligados à divindade Ptah. Eles acreditavam que os touros carregavam o espírito e a sabedoria de Ptah, ajudavam o faraó e protegiam os egípcios. Os sacerdotes procuravam marcas especiais nos touros jovens para encontrar os touros Apis. Poderia ser um triângulo branco em sua testa, que simbolizava a luz divina, uma forma em suas costas, como uma asa de abutre, e uma forma de escaravelho sob sua língua, que representava o renascimento. Se o touro apresentasse esses sinais, eles acreditavam que ele havia sido escolhido por Ptah e o tratavam como realeza. Os touros escolhidos viviam em um templo especial em Mênfis, a cidade onde adoravam Ptah. Eles recebiam os melhores cuidados e ofertas dos visitantes que desejavam suas bênçãos. Quando um touro Apis morria, era tratado com grande honra e mumificado. Quando Mariette entrou no Serapeum, notou vestígios de rolos no piso das galerias e encontrou 2 guinchos horizontais de madeira. Cada um tinha 8 alavancas. Mais tarde, outros exploradores viram trilhos duplos. As câmaras funerárias eram mais baixas do que o piso do corredor. Para colocar as caixas no lugar, os trabalhadores encheram as câmaras com areia para que os sarcófagos pudessem ser rolados em linha reta. Em seguida, eles removiam lentamente a areia para abaixar com cuidado as caixas em espaços perfeitamente cortados no leito rochoso. Uma placa de pedra esculpida encontrada no Serapeum dizia que foram necessários 28 dias para mover apenas um sarcófago e sua tampa para seu lugar durante a época de Ptolomeu II. A extrema precisão dos sarcófagos com ângulos de 90 graus também tem uma explicação. Os antigos egípcios escreveram textos, ou melhor, papiros, sobre geometria há muito tempo. Isso mostra que eles conheciam um número aproximado π e podiam calcular o volume de uma pirâmide com o topo cortado. Se naquela época eles conseguiam descobrir uma matemática complicada como essa, faz sentido que também pudessem esculpir superfícies perfeitamente planas 500 anos depois. Tudo isso parece bastante legítimo, mas algumas pessoas acham que certas coisas não batem certo aqui. O tamanho das caixas é muito maior do que o tamanho dos touros, mas eles enterravam os faraós em caixões minúsculos que mal cabiam em seus corpos. Os sarcófagos são feitos de granito com uma precisão impressionante, e eles poderiam ter usado apenas calcário, o que teria facilitado muito as coisas. O transporte das caixas parece bastante simples, mas apenas em teoria. Se uma pessoa pode puxar cerca de 400 quilos, então seriam necessárias pelo menos 250 pessoas para puxar apenas uma caixa. Os túneis do Serapeum são realmente estreitos, com apenas 0,6 metros mais largos do que as próprias caixas. Não é possível que centenas de pessoas tenham se exprimido nesses espaços apertados para puxar as caixas. E mesmo que conseguissem, como poderiam virar a caixa no corredor apertado, abaixá-la em seu nicho e colocá-la perfeitamente no meio? De alguma forma, eles fizeram isso 24 vezes, e todas as caixas estão perfeitamente centralizadas. Além disso, as câmaras estavam empoeiradas e não havia sinais de fuligem de lâmpadas. Isso significa que eles devem ter trabalhado em uma escuridão quase completa. O uso real das caixas também pode ser diferente. Há muito tempo, antes mesmo de os faraós egípcios governarem, a população local já sabia como usar a fermentação. Ela ocorre quando organismos minúsculos chamados leveduras comem determinados ingredientes, como o amido, e o transformam em gás e etanol. Assim, alguém no Egito Antigo provavelmente colocava alimentos como cevada, pão e até mesmo carne dentro de uma caixa de pedra gigante e a fechava com uma tampa pesada. Essas caixas de pedra, esculpidas em granito, foram feitas com tanta precisão que foram quase totalmente vedadas, de modo que nada poderia escapar delas. Quando a levedura dentro da caixa começou a funcionar, ela criou mais e mais gás CO2. Isso aumentava a pressão dentro da caixa.
As caixas de granito eram incrivelmente fortes e podiam suportar mais pressão do que um pneu de carro pode suportar. Quando o granito era espremido sob essa pressão, seus cristais produziam uma pequena carga elétrica. Esse efeito foi possível porque o granito contém quartzo, um material que reage à pressão dessa forma. O processo também precisava de carne ou partes de animais, possivelmente para ajudar a levedura a crescer melhor. A carne contém algo chamado ácido oleico, que a levedura precisa para continuar crescendo e para sobreviver aos efeitos ruins do etanol que produz. Como a pressão dentro da caixa continuava a crescer, a combinação de gases e eletricidade fez com que essas caixas não fossem apenas geladeiras antigas, mas poderosos sistemas de energia. Com o passar do tempo, a pressão interna ficou tão forte que era possível abrir a tampa e o gás escapava com um estalo. Mas quando as pessoas redescobriram o Serapeum em 1850, encontraram desenhos antigos que mostravam pilhas de pedras empilhadas em cima de algumas das tampas das caixas. Portanto, há muito tempo, alguém provavelmente tentou tornar as tampas ainda mais pesadas, acrescentando peso extra para dificultar a pressão do gás que as empurrava para abrir. Esse peso extra também significava que os cristais de quartzo no granito poderiam continuar criando mais eletricidade sob toda essa pressão. Se alguém abrisse uma dessas caixas de pedra milhares de anos depois, encontraria apenas ossos de touros que foram colocados na caixa. E foi exatamente isso que Mariette descobriu na década de 1850. Eles abriram o Serapeum para visitantes logo após as primeiras escavações, na segunda metade do século XIX. O príncipe de Gales chegou a almoçar com seus convidados em um dos sarcófagos. Areias e terremotos tornaram o local inacessível por um tempo, mas agora você pode visitá-lo novamente e tentar desvendar o mistério por conta própria. Com a nova tecnologia, em breve poderemos ter respostas para muitos outros mistérios históricos. Recentemente, uma equipe de cientistas do Field Museum of Natural History de Chicago usou um scanner especial de tomografia computadorizada para saber mais sobre múmias egípcias antigas sem desembrulhá-las. Eles levaram 26 múmias em carrinhos personalizados até o estacionamento onde o scanner estava esperando. Ele tirou milhares de fotos detalhadas de raios-x de cada múmia e de seus caixões. Quando todas as fotos foram reunidas, foram criadas imagens em 3D que mostravam o que havia no interior, os esqueletos e alguns artefatos. Os cientistas esperam que essas imagens os ajudem a entender as antigas práticas de sepultamento egípcias de mais de 3.000 anos atrás. Embora o processo de escaneamento tenha levado apenas 4 dias, talvez sejam necessários 3 anos para estudar todos os dados. Mas os cientistas conseguiram descobrir alguns detalhes pessoais sobre as múmias. Um dos indivíduos mumificados mais populares do museu, Lady Shenetá, foi uma mulher que viveu no Antigo Egito há cerca de 3.000 anos. Parece que ela faleceu no final dos 30 ou início dos 40 anos. Para garantir que seu corpo estivesse completo para a vida após a morte, os embalsamadores colocaram um enchimento em seu pescoço para evitar que ela caísse. Também colocaram olhos artificiais em suas órbitas para que ela tivesse olhos no outro mundo. Ela foi embrulhada em linho elegante e colocada em um caixão lindamente decorado. Os exames revelaram que ele havia sido cuidadosamente confeccionado com uma fenda na parte de trás que os embalsamadores usavam para encaixar o corpo. Havia também alguns detalhes artísticos na superfície, como marcas nos joelhos. Parece que seu enterro foi feito na escala de um carro de luxo de alto padrão. A maioria das pessoas sabe que as pirâmides foram construídas como grandes tumbas para os faraós, projetadas para garantir que eles tivessem uma jornada tranquila para a vida após a morte. A grande pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída para o faraó Khufu. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que toda essa tendência de construção de pirâmides começou bem aqui, com a pirâmide de degraus de Djoser, há cerca de 4.700 anos. Essa estrutura maciça foi construída para o faraó Djoser, um governante da terceira dinastia do Egito. Ela se eleva 6 camadas acima do solo e tem cerca de 60 metros de altura. Hoje, pensamos nela como um projeto arquitetônico fenomenal, mas para os antigos egípcios, a pirâmide de degraus de Djoser acabou sendo mais um grande experimento, um teste, se preferir, para aperfeiçoar suas habilidades de construção antes de partirem para pirâmides ainda mais ambiciosas. Atingir novas alturas é muito empolgante, mas o verdadeiro mistério é o que está acontecendo embaixo da terra. No labirinto subterrâneo dessa pirâmide, há uma rede de túneis que se estende por cerca de 5,5 km de comprimento, e alguns pesquisadores acreditam que esses túneis podem ter sido parte de um sofisticado sistema de água que poderia mudar completamente o que pensamos sobre a construção de pirâmides. Vamos falar sobre esse enorme complexo localizado em Saqqara. Ao redor da pirâmide, há o que é conhecido como Fosso Seco, uma vala contínua com até 50 metros de largura e quase 3 quilômetros de comprimento.
Ela forma uma espécie de retângulo ao redor da pirâmide. Essa vala tem uma profundidade média de cerca de 20 metros. Agora, se você somasse toda a terra e a rocha que foram escavadas para criar esse fosso, ele teria cerca de 10 vezes o volume da própria pirâmide de degraus. Durante muito tempo, as pessoas simplesmente presumiram que essa trincheira não passava de uma enorme pedreira, um local onde se escavava pedra e argila para construir a pirâmide de degraus. Faz sentido, certo? Mas quando você olha mais de perto, não faz sentido. A trincheira é muito estreita e profunda para ser prática para a mineração, e seu layout não corresponde a nada do que sabemos sobre os métodos de extração dos antigos egípcios. Além disso, algumas seções da trincheira são, na verdade, cobertas por um teto rochoso, o que tornaria quase impossível usá-la como pedreira. Outra teoria sugere que o fosso seco tinha algum tipo de significado espiritual. Talvez fosse um lugar sagrado onde as almas dos nobres se reuniam para servir o falecido rei na vida após a morte. Há até nichos nas paredes que sugerem essa função espiritual, mas a maioria dos pesquisadores acredita que esse propósito provavelmente se desenvolveu muito mais tarde, muito depois de o complexo ter sido construído para Djoser. Então, para que o fosso foi realmente projetado? Em 2020, um pesquisador teve uma ideia bastante intrigante. É possível que essa trincheira tenha sido projetada para coletar e gerenciar a água, especialmente após chuvas fortes. Isso faz sentido quando se considera a localização. O fosso fica em uma área que poderia facilmente ter sido inundada pela água de escoamento das planícies próximas. Isso também poderia explicar por que a trincheira não foi usada para novas sepulturas até muito mais tarde, quando o clima se tornou mais seco e menos propenso a inundações. A história se torna ainda mais intrigante, pois essa trincheira parece fazer parte de um sistema hidráulico maior e mais complexo dentro do complexo de Djoser. É como se a trincheira tivesse vários compartimentos, cuidadosamente esculpidos na rocha e conectados por túneis. Esses compartimentos provavelmente serviam como parte de um sistema de tratamento de água, no qual a água fluía de um compartimento para o outro, ficando mais limpa à medida que avançava. Agora, é aqui que as coisas começam a se relacionar com a pirâmide em si. O complexo de Djoser tem uma série de poços subterrâneos e alguns pesquisadores acham que a água da fossa profunda do fosso pode ter sido usada para alimentar um sistema de elevação hidráulica, e esse elevador gigante movido a água poderia ter sido usado para levantar as pesadas pedras necessárias para construir a pirâmide. Funcionava como um vulcão, mas em vez de lava, a água fazia o trabalho pesado. Imagine um grande e profundo buraco no chão, no centro do local da pirâmide. Dentro desse buraco, havia uma enorme plataforma de madeira, semelhante a uma balsa gigante que podia se mover para cima e para baixo. Quando os trabalhadores queriam levantar uma pedra pesada, eles enchiam o buraco com água. Quando o nível da água subia, a plataforma de madeira começava a flutuar para cima, carregando a pedra com ela, quase como um elevador gigante movido a água. Quando a pedra atingia a altura certa, os trabalhadores a deslizavam da plataforma para a pirâmide. A ideia é que a água da Deep Trench, depois de ser limpa e filtrada, fluiria para esses poços. Um flutuador maciço, possivelmente feito de madeira, subia à medida que a água enchia o poço, levantando as pedras até o local onde elas eram necessárias para a construção. Uma vez que a pedra estivesse no lugar, a água era liberada, baixando a plataforma de volta para o fundo, pronta para levantar a próxima pedra. Esse sofisticado sistema de elevação hidráulica poderia ter sido um divisor de águas, tornando todo o processo de construção muito mais rápido e eficiente, sem o uso de muita mão de obra. É como se os antigos egípcios já estivessem adotando a ideia de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Mas é claro, nem todos concordam com essa teoria. Alguns especialistas argumentam que a área onde a pirâmide escalonada de Djoser foi construída não poderia ter retido água suficiente de chuvas ocasionais para manter um sistema hidráulico tão sofisticado. A principal teoria sugere que, no passado, poderia ter havido algum tipo de lago nas proximidades que se enchia após um período de chuva, e esse lago poderia ter fornecido água para o sistema hidráulico do complexo. Mas não há menção a esse lago em nenhum dos escritos egípcios antigos. Portanto, essa pode ser mais uma situação de "e se" do que uma realidade. E ainda a questão do trabalho árduo em si. Lembra quando eu disse que esse método poderia ter permitido que os antigos construtores levantassem pedras com muito menos esforço? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. De acordo com alguns especialistas, apenas a construção desse dispositivo hidráulico teria exigido muito mais trabalho pesado do que simplesmente mover os blocos de pedra, usando a boa e velha mão de obra.
E não vamos esquecer que a pirâmide de degraus de Djoser é como uma pirâmide bebê em comparação com as que vieram depois. As pedras usadas na pirâmide de Djoser pesavam em média cerca de 300 quilos cada, o que não é nada comparado aos blocos de mais de 2,5 toneladas usados posteriormente na pirâmide de Khafre. Se essa teoria do elevador de água for completamente descartada, ainda precisaremos explicar como essa pirâmide foi construída. Para responder a isso, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os planos originais. Veja, antes de a tumba de Djoser se tornar uma pirâmide, a ideia era construir uma mastaba simples. Esse tipo de tumba era bastante comum em períodos anteriores. Uma estrutura retangular com teto plano e lados inclinados. Mas depois que a mastaba original foi concluída, eles decidiram expandi-la um pouco, acrescentando mais camadas no topo. Em seguida, acrescentaram ainda mais camadas até que a construção chegasse a 6 degraus distintos, cada um menor que o anterior. E provavelmente fizeram tudo isso levantando as pesadas pedras usando rampas e não um elevador movido a água. Ainda há muito que não sabemos sobre a pirâmide escalonada de Djoser. Definitivamente, são necessárias mais pesquisas para entender completamente como esse sistema funcionava, ou se ele existiu de fato. Mas a ideia de usar água para ajudar a construir a pirâmide acrescenta uma camada totalmente nova à nossa compreensão da engenharia egípcia antiga. É um poderoso lembrete de como aqueles construtores eram inteligentes e engenhosos, usando a paisagem natural e o poder da água para criar um dos monumentos mais icônicos da história. Sabemos que os antigos egípcios eram talentosos o suficiente para construir algo tão grandioso quanto as pirâmides, mas será que eles também eram inteligentes o suficiente para medir a velocidade da luz? Há uma teoria circulando online que diz exatamente isso. Se você observar esses dois números, verá que eles coincidem plenamente. O primeiro é a velocidade da luz no vácuo, medida em metros por segundo, e o segundo é a latitude da Grande Pirâmide de Gizé. A pergunta é, isso foi feito de propósito ou é apenas uma coincidência? Felizmente, podemos dizer que se trata apenas de uma coincidência e não de outra conspiração. A Grande Pirâmide é apenas um dos muitos lugares do mundo que compartilham a mesma latitude. E o mais importante é que, mesmo que os antigos egípcios tivessem medido de alguma forma a velocidade da luz e decidido manter isso em segredo do resto do mundo, eles não teriam usado metros para registrá-la. Os metros só foram definidos no final do século XVIII. Os construtores das pirâmides usavam uma unidade de medida diferente chamada côvados. Um côvado é igual a 50 centímetros. O côvado baseava-se no comprimento do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio, e tornou-se popular no mundo antigo. Portanto, se eles quisessem impressionar o resto do mundo e colocar as pirâmides em um ponto que correspondesse à velocidade da luz em côvados, teriam que construir suas construções icônicas em algum lugar da Europa. E o astrônomo dinamarquês que mediu a velocidade da luz pela primeira vez em 1676, Ollie Rømer, teria ficado muito chateado ao saber que alguém havia feito isso séculos antes dele. Portanto, embora estivessem à frente de seu tempo em muitos aspectos, os antigos egípcios nunca mediram a velocidade da luz nem usaram a longitude e a latitude para mapear suas localizações. A base da Grande Pirâmide de Gizé pode parecer um quadrado perfeito, mas na verdade é uma estrutura de 8 lados, não de 4. Cada um de seus 4 lados tem um sutil recuo côncavo que o divide uniformemente da base à ponta. A versão oficial é que o piloto britânico P. Groves foi o primeiro a notar isso em 1940, enquanto sobrevoava a pirâmide. Ele tirou uma fotografia que mostrava sombras, destacando essas reentrâncias. Algumas pessoas acham que essas linhas só são visíveis de cima e podem ser vistas melhor ao amanhecer e ao anoitecer durante os equinócios da primavera e do outono. Isso levou a uma teoria esquisita de que os antigos egípcios poderiam ter projetado as pirâmides para se comunicarem com algo que estivesse olhando para elas de cima. A Grande Pirâmide é uma das 3 únicas pirâmides que costumavam ter uma porta giratória. Ela pesava cerca de 20 toneladas, mas ainda era possível abri-la facilmente a partir de dentro. Seu encaixe preciso a tornava quase invisível do lado de fora, sem trinco ou maçaneta visíveis. Havia apenas pequenas variações na pedra externa que indicavam uma abertura. As outras 2 pirâmides com portas semelhantes pertenciam ao pai e ao avô de Kelps. A Grande Pirâmide também tem um vazio oculto de pelo menos 30 metros de comprimento que só foi encontrado em 2017. Ainda não sabemos o que há dentro desse espaço, qual a sua finalidade ou se é o único desse tipo. Os pesquisadores usaram a mesma tecnologia para ver através das paredes de catedrais, pirâmides maias e até mesmo vulcões. Ela depende de uma chuva natural de partículas
partículas subatômicas chamadas muons. Os muons passam mais facilmente pelo espaço vazio do que por materiais sólidos. Assim, se forem dispostos vários detectores de muons ao redor de uma estrutura, os cientistas poderão mapear suas áreas sólidas e vazias. Uma equipe de cientistas colocou detectores de muons dentro da Grande Pirâmide, o que permitiu que eles coletassem dados durante meses. Os cientistas analisaram muitas vezes amostras da argamassa usada para construir as pirâmides. Embora saibamos sua composição, a tecnologia moderna ainda não consegue reproduzi-la. A argamassa é feita principalmente de gesso processado, mas não era usada como o cimento que usamos para tijolos hoje. Em vez disso, eles a usavam para apoiar as juntas entre as pedras maciças à medida que eram colocadas no lugar. A quantidade estimada necessária para a construção da Grande Pirâmide foi de cerca de 500 mil de toneladas de argamassa. Essa argamassa de gesso é mais forte do que as próprias pedras e tem resistido por milhares de anos. Todos os 4 lados da Grande Pirâmide estão alinhados com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. De acordo com o arqueólogo e engenheiro Glenn Dash, o alinhamento tem uma precisão de 4 minutos de arco, ou seja, 1/15 de 1 grau. Os arquitetos conseguiram chegar nisso sem ferramentas modernas como drones, plantas ou computadores. Muitos pesquisadores tentaram explicar esse milagre da construção. Talvez eles usassem a estrela polar ou a sombra do Sol. Dash propôs recentemente uma ideia nova e mais simples. Os egípcios podem ter usado o equinócio de outono para alinhar as pirâmides. Isso acontece 2 vezes por ano, quando o equador da Terra passa pelo centro do disco do Sol, fazendo com que o dia e a noite tenham duração quase igual. Para testar sua teoria, Dash realizou um experimento no dia 22 de setembro de 2016, o primeiro dia do equinócio de outono. Ele usou uma haste especial que os egípcios tinham, um gnomon, para projetar uma sombra e rastreou sua ponta em intervalos regulares, formando uma curva suave. Ao conectar 2 pontos da curva com uma corda esticada, ele criou uma linha leste-oeste quase perfeita. Dash observou que, no equinócio, a ponta da sombra corre em uma linha reta, quase perfeitamente no sentido leste-oeste e com um pequeno erro no sentido anti-horário. Há um erro semelhante nas pirâmides. Embora seu experimento tenha sido realizado em Connecticut, Dash acredita que o mesmo método funcionaria no Egito. Tudo que os antigos egípcios precisavam era de um dia claro e ensolarado. Eles podiam determinar o equinócio de outono contando 91 dias a partir do solstício de verão. Mas eles nos deixaram poucas pistas e não foram encontrados documentos de engenharia ou planos arquitetônicos que expliquem seus métodos. Portanto, pode ser que eles tenham mapeado as sombras, mas isso não é definitivo. Há muito tempo, os cientistas se perguntam como os pesados blocos de pedra eram transportados para os locais das pirâmides e, finalmente, pode ser que tenham uma resposta. Uma equipe de pesquisa da Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, descobriu que 31 pirâmides provavelmente foram construídas ao longo de um antigo braço do rio Nilo, há muito perdido. Atualmente, ele está escondido sob o deserto e terras agrícolas. Há muitos anos, os arqueólogos acreditam que os antigos egípcios devem ter usado um curso d'água próximo para transportar materiais, equipamentos, pessoas e o que mais fosse necessário para construir as pirâmides no rio. Mas até agora, eles não tinham certeza da localização, forma, tamanho ou proximidade desse curso d'água com o local das pirâmides. O grupo de pesquisadores utilizou imagens de satélite de radar, mapas históricos, levantamentos geofísicos e sondagem de sedimentos para mapear o braço do rio. Eles acreditam que ele tenha sido enterrado por uma grande seca e tempestades de areia há milhares de anos. A equipe conseguiu ir abaixo da superfície da areia e obter imagens de algumas características e reveladas graças à tecnologia de radar. Eles encontraram rios ocultos e estruturas antigas que correm no sopé de onde se encontra a maioria das pirâmides do Egito Antigo. A descoberta desse braço de rio extinto ajuda a explicar a alta densidade de pirâmides entre Gizé e List, no que hoje é uma área inóspita do deserto do Saara. O Egito não é o país com o maior número de pirâmides do mundo. O título de campeão aqui vai para seu vizinho do sul, o Sudão. Ele tem entre 200 e 255 pirâmides, em comparação com as míseras 138 do Egito. Elas foram construídas por membros do reino de Kush, uma antiga civilização que governou as terras ao longo do rio Nilo há muitos séculos. Eles começaram a erguer pirâmides cerca de 500 anos depois que os egípcios pararam de fazê-lo. Suas pirâmides são muito menores do que as egípcias, com de 6 a 30 metros em comparação com 138 metros no Egito, mas foram construídas com os mesmos objetivos. Os arqueólogos ainda estão trabalhando para descobrir como as pirâmides do Sudão foram construídas, quanto tempo levou para serem concluídas e o que aconteceu com a sua sociedade. Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela? 16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em 4 covas sinistras. A princípio elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes.
mas eram humanas. Estranhamente, só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e Hyksos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história, e há algum tempo esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Utica Falls, Texas, Estados Unidos. Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2000 anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje. Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito, e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro. Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos. Disse que ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia, em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros Apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro Apis. Precisava ser totalmente preto com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez, mas anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos 19 e 20, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de 8 metros que a cobria. Ah, e arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de 1 milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos, quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto: The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados, em um lugar chamado The Valley of Monkeys, ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas. Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte, e os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth,
a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Andals não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito. Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cassius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todo-poderosa divindade grega do céu, e o Monte Cassius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram 2 colunas de granito rosa saindo do solo. E bingo! Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bes. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz. Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam. Na região do Nilo foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. 2 dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas, e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bes. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto. Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor. Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos, até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha! Levantei a mão bem alto! Se há uma pergunta que até hoje deixa os arqueólogos perplexos, é esta: como os antigos egípcios construíram aquelas magníficas pirâmides? Pelo que sabemos hoje, seus recursos eram bastante limitados, especialmente em termos de ferramentas e materiais de construção. Ainda não temos uma resposta totalmente satisfatória, mas temos algumas teorias incríveis que valem a pena ser consideradas. O principal candidato entre essas teorias envolve o emprego de uma estratégia sorrateira por parte dos egípcios inteligentes. Imagine o seguinte: eles construíram um monte inclinado e curvo feito de tijolos, terra e areia, circundado à futura pirâmide. À medida que a pirâmide ficava cada vez mais alta, eles simplesmente aumentavam a altura e o comprimento dessa estrutura maluca. É como se estivessem jogando um antigo jogo de Jenga. Como eles levaram esses enormes blocos de pedra até lá? Bem, de acordo com o lendário historiador grego antigo Heródoto, eles usavam trenós, rolos e alavancas. Parece que eles transformaram a construção em um jogo de cabo de guerra superdimensionado. E adivinhe só, Heródoto também afirmou que a Grande Pirâmide, você sabe, a de Gizé, o avô de todas elas, levou impressionantes 20 anos para ser construída. E tem mais, Heródoto também nos deu um número fantástico. Supostamente 100 mil homens estavam envolvidos nessa extravagância da pirâmide. Será que eles contrataram toda a população egípcia? Bem, isso pode não ser tão absurdo quanto parece. Esses homens provavelmente eram, em sua maioria, fazendeiros, portanto, provavelmente se concentravam nas pirâmides quando não havia muito trabalho a ser feito nos campos. Você sabe, como na época das cheias do Rio Nilo.
Obviamente, os especialistas da comunidade arqueológica tinham algo a acrescentar a essa teoria. No final do século XX, eles descobriram algumas evidências que sugerem que a força de trabalho poderia ter sido menor e mais permanente do que se pensava antes. Em vez de um exército maciço de 100 mil construtores de pirâmides, eles propuseram que uma equipe modesta de cerca de 20 mil trabalhadores, acompanhada por pessoal de apoio como padeiros, médicos e até mesmo líderes espirituais, poderia ter realizado o trabalho. Havia também uma teoria que afirmava que as pirâmides foram de fato construídas de cima para baixo. Ela sugeria que essas estruturas colossais nada mais eram do que colinas isoladas usadas como pedreiras. Supostamente as pedras eram retiradas dessas colinas, e com o tempo, engenheiros concorrentes assumiram o comando e as transformaram nas pirâmides icônicas que conhecemos hoje. Agora, antes que você descarte essa teoria como uma fantasia selvagem, algumas pessoas acharam que ela não era completamente maluca. Afinal de contas, há casos em que existem colinas isoladas. Portanto, talvez essa teoria tenha um pequeno vislumbre de verdade. Independentemente de envolver a construção de rampas ou cronogramas de trabalho engenhosos, uma coisa é certa: essas pirâmides definitivamente deixaram sua marca na história e em nossa imaginação. Por falar em mistérios egípcios antigos, há um obelisco gigantesco e inacabado no Egito Antigo, e os cientistas estão tentando descobrir como ele foi moldado. Agora, algumas pessoas sugerem que nossos diligentes ancestrais usavam martelos manuais para fazer o trabalho. No entanto, um especialista tem uma opinião diferente sobre o assunto. Ele argumenta que, se dermos uma olhada mais de perto no padrão deixado pela ferramenta de modelagem, percebemos algo peculiar. As paredes das trincheiras que cercam o obelisco apresentam um padrão limpo e homogêneo, o que é bastante improvável se elas tiverem sido marteladas por meras mãos mortais. De acordo com esse especialista, essas estrias horizontais geralmente são o resultado de uma ferramenta que faz pausas ao remover o material, deixando sua marca na superfície. Mas espere, tem mais! Imagine a ferramenta sendo balançada para frente e para trás contra as paredes da vala, removendo os resíduos para evitar que a vala se estreite. Bem, nesse caso, a ferramenta pode ter deixado algumas estrias horizontais estranhas no local onde foi pressionada contra a parede lateral. Isso parece ser uma tecnologia sofisticada, não acha? E adivinhe só, os egípcios da dinastia provavelmente não tinham acesso a esse tipo de know-how. Outro egiptólogo famoso do passado também descobriu um monte de brocas durante suas aventuras. Embora as brocas reais estejam faltando, sua coleção abriga esses restos peculiares de núcleos feitos de calcário, alabastro e até granito. No entanto, essas construções não são as únicas coisas incríveis que os antigos egípcios deixaram para trás. Acontece que os egípcios foram as mentes geniais por trás da criação do espelho de mão. Sim, aquele pequeno espelho que você usa todos os dias para se ver. Mas aqui está a reviravolta. Esses espelhos eram como peças de arte. Eles eram decorados com inscrições e figuras. Mas isso não é tudo. Os egípcios tinham uma séria preocupação com sua aparência. Eles sabiam da importância da higiene pessoal e de uma aparência fabulosa. Assim, em sua busca por dentes brancos, eles inventaram as escovas e o creme dental. Os problemas dentários eram bastante comuns naquela época, e seus sorrisos não eram exatamente brancos. A odontologia não era o ponto forte deles, veja bem. Talvez suas mentes estivessem distraídas com toda aquela construção de pirâmides. Isso não significa que essas receitas antigas de pasta de dente não fossem incríveis. Uma mistura deliciosa incluía sal grosso, hortelã, pétalas de íris secas e pimenta. Alguns dentistas corajosos do século XXI experimentaram essa receita, e ela funcionou muito bem. As cinzas moídas também foram usadas em outra receita para criar uma pasta de limpeza de dentes. Como não havia hortelã, isso não ajudava muito no hálito. Foi então que os geniais egípcios criaram as primeiras pastilhas de menta para o hálito do mundo. Eles faziam pastilhas com especiarias aquecidas, como a canela, e as misturavam com mel. Agora vamos mudar o foco para a decoração da casa, no estilo egípcio. Eles certamente levaram a ornamentação para o próximo nível. Embora o conceito de decoração de móveis tenha começado na Mesopotâmia, os egípcios o elevaram a outro patamar. Eles fizeram de tudo, com cores diferentes de tinta e até desenvolveram várias gramaturas de papel. Ah, e não vamos nos esquecer dos lindos tapetes de área que todos nós temos em nossas casas hoje. Adivinhe quem teve essa ideia? Sim, os egípcios. Eles usaram a versátil planta papiro para fazer esses tapetes aconchegantes. E, por falar em tendências, os egípcios adoravam suas bugigangas. Eles tinham uma variedade de pequenas figuras em forma de gatos, cachorros e pessoas. Essas estátuas eram feitas de vários materiais, desde a simples lama seca ao sol até o ouro de alto brilho. Tudo dependia de quão rico você fosse.
Os egípcios também se dedicavam à agricultura e sabiam que a água limpa era essencial para suas plantações e animais. É por isso que eles criaram algumas invenções e técnicas interessantes para garantir que suas terras fossem férteis e suas plantas ficassem felizes. Em primeiro lugar, eles tiveram a ideia genial de usar arados puxados por bois. Eles tinham 2 tipos de arados, o pesado e o leve. O arado pesado se destacava, abrindo sulcos profundos no solo, enquanto o arado mais leve seguia atrás, afofando a terra. Mas eles não paravam por aí. Depois de arar, os egípcios quebravam os torrões de terra e semeavam as fileiras com sementes. Para que essas sementes fossem bem esmagadas nos sulcos, eles levavam o gado pelo campo, fechando efetivamente os sulcos. Mas todo esse trabalho árduo seria inútil se suas sementes fossem tão secas quanto o Saara. É aí que a irrigação entra em ação. Os egípcios eram tão bons nisso que outras culturas, como os gregos e os romanos, não puderam deixar de copiar suas técnicas. Agora vamos falar sobre a maravilhosa arquitetura do Egito Antigo. Essas pessoas não eram apenas agricultores habilidosos, eram também mestres da arquitetura. Eles construíram esses canais sofisticados para transportar água para as fazendas e vilarejos. E cara, eles sabiam como deixar esses canais bonitos. Imagine-se passeando por um canal repleto de estruturas ornamentadas. O faraó Ramsés, o Grande, foi um grande superador quando se tratava de construção. Uma de suas criações alucinantes foi a construção localizada em Abu Simbel. Esse edifício foi projetado de modo que 2 vezes por ano o sol brilhasse diretamente nele e iluminasse a estátua de Ramsés. E não vamos nos esquecer do arco com mísulas. Sem essa joia arquitetônica, estaríamos perdendo algumas estruturas impressionantes como a Grande Pirâmide. Os egípcios sabiam como fazer com que as coisas ficassem altas e orgulhosas, graças à sua engenharia e à sua habilidade de construção. Eles construíram grandes salões e santuários internos que fazem você ficar de queixo caído. E alguns desses templos funcionavam também como observatórios astronômicos. Ufa, este verão está esquentando como nunca. Estamos nos sentindo como marshmallows assados em uma grelha escaldante. Sim, o mundo está ficando mais quente, mas algumas regiões sempre lutaram contra as altas temperaturas. Acontece que as pessoas também tinham algumas invenções para se manterem frescas nos tempos antigos. Algumas delas ainda estão funcionando, mesmo 3.000 anos depois. Vamos dar uma olhada em como as pessoas se salvaram do calor ao longo da história. Então, coloque um cubo de gelo em sua bebida refrescante e prepare-se para ouvir como as pessoas sobreviviam ao calor. Por falar em cubos de gelo, você sabia que os persas criaram um sistema de armazenamento de gelo? Nos desertos da antiga Pérsia, as pessoas tiveram uma ideia fora do comum sobre como evitar que seus alimentos se transformassem em uma bagunça derretida. Esses persas engenhosos se depararam com um tanque de física que lhes permitiu criar gelo no meio do deserto. Eles chamaram essas estruturas de yakchals, que basicamente significa poços de gelo. Esses poços de gelo não eram refrigeradores comuns, eram como geladeiras subterrâneas secretas. Por fora pareciam estruturas de tijolos de barro em forma de cúpula, mas por dentro era um mundo totalmente diferente. Esses poços de gelo tinham um sistema de resfriamento por evaporação que funcionava como mágica. À noite, quando o deserto esfriava, os persas usavam o efeito de resfriamento radiativo. Eles criaram trincheiras habilmente projetadas para conter camadas finas de água. A água congelava, desafiando o calor do deserto. Depois, havia áreas subterrâneas de armazenamento quadrado. Os persas coletavam a água gelada derretida dessas trincheiras frias e durante a noite congelavam-na novamente, aproveitando ao máximo o frio natural do deserto. Para aumentar o efeito de resfriamento, eles construíram uma parede para proteger as áreas de armazenamento do sol quente do meio-dia. E isso não é tudo. Eles tinham uma fantástica engenhoca de captação de vento chamada Badgir, que captava a brisa e a direcionava diretamente para os poços de gelo. Ar fresco e brisa gelada, uma combinação vencedora. Eles tinham até canais de água intrincados chamados qanats para levar água das montanhas próximas para os poços de gelo e para as casas. Com o passar do tempo, esses yakchals desapareceram da história e a tecnologia moderna foi tomando conta. Mas há boas notícias também. Algumas pessoas incríveis no Irã estão restaurando esses antigos refrigeradores. Portanto, se algum dia você estiver no deserto, não se esqueça de visitar esses lugares maravilhosos e testemunhar em primeira mão a genialidade dos antigos persas.
Agora quero me concentrar mais nos captadores de vento, porque eles não ajudam apenas a fazer cubos de gelo. Na verdade, eles também funcionam como um sistema de resfriamento. Antigamente, essas maravilhas arquitetônicas inteligentes estavam na moda em lugares como a Pérsia, o atual Irã, o Egito e o Oriente Médio. Imagine estruturas semelhantes a torres com aberturas em vários níveis estrategicamente posicionadas para aproveitar o poder da brisa da natureza. Essas aberturas eram como portais mágicos para o vento. Elas capturavam essas rajadas refrescantes e as conduziam diretamente para as áreas de convivência das pessoas. Basicamente, elas eram condicionadores de ar naturais. A brisa fluía graciosamente para baixo, resfriando o chão enquanto dançava pelo edifício. O segredo está nos detalhes. A altura da torre, o número de lados, as aberturas e o posicionamento das lâminas internas. Tudo desempenha seu papel na eficiência do funcionamento das torres eólicas. Graças a esses captadores de vento, as sociedades antigas podiam desfrutar de temperaturas internas confortáveis sem suar. Você consegue se imaginar vivendo naquela época? Sentir a brisa suave passando por sua casa, fazendo com que você se sentisse fresco e relaxado? Os persas são frequentemente creditados por terem inventado esses incríveis captadores de vento. Mas não se esqueça do Egito. Lá é possível encontrar vestígios de estruturas semelhantes que datam de 1300 a.C. Sim, a invenção dos captadores de vento pode ter ocorrido no Egito Antigo, mas Yazd, no Irã, é a cidade com o maior número dessas estruturas. As pessoas não teriam conseguido viver lá sem esses antigos aparelhos de ar-condicionado, porque quase não chovia na região durante o ano todo. Agora vamos dar uma olhada nessas fachadas duplas perfuradas. Imagine enfeitar um edifício com uma tela perfurada sofisticada. É como dar ao seu exterior um estilo elegante, mantendo o frescor em seu interior. Essa técnica genial, em primeiro lugar, dispersa a luz natural do dia, portanto não há raios de sol fortes que te seguem. A fachada perfurada também oferece sombra como um profissional, dando ao interior do edifício uma pausa muito necessária do sol escaldante. Pense nela como um chapéu de sol natural para sua casa. Colocar essa tela a cerca de 1,5 metros de distância das paredes externas cria um corredor arejado para a circulação de ar fresco. Além disso, elas dão um toque de elegância ao edifício. Essas estruturas às vezes são chamadas de jali. Jaipur, na Índia, por exemplo, tem uma temperatura média durante o dia de cerca de 38 graus Celsius. Portanto, essas estruturas salvam vidas. Os jalis têm várias formas, feitos de cimento, terra e madeira. É um símbolo cultural profundamente incorporado à arquitetura indiana. Você pode encontrar sua presença cativante em edifícios históricos icônicos como o majestoso Taj Mahal e o grandioso Forte Vermelho em Delhi. Mas não se trata apenas de uma coisa do passado. Ele ainda está marcando as cenas da arquitetura moderna, e seu charme despertou a criatividade de artistas e designers do mundo todo. Ele adora o exterior do edifício, com sua seção transversal mostrando uma abertura maior do lado de fora e uma menor do lado de dentro. É aqui que o efeito Venturi entra em ação para mostrar suas habilidades físicas. À medida que o ar flui pela passagem estreita, ele ganha velocidade, criando uma diferença de pressão entre o interior e o exterior do edifício. O ar que sopra em uma velocidade maior é comprimido e, quando liberado, esfria. Musharabi é uma treliça ou tela de madeira usada no Oriente Médio e no norte da África. Essas maravilhas decorativas são como cortinas de janela, mas elas fazem mais do que apenas parecer bonitas. Elas também são inteligentes. Elas proporcionam privacidade, protegem do sol e deixam entrar ar fresco e luz. Algumas pessoas também adicionam vasos de barro cheios de água, areia ou palha úmida aos seus projetos. Quando o ar quente passa pelos orifícios, também passa pela superfície porosa do vaso. A umidade interna evapora, resfriando o ar. Essa é uma técnica perfeita e de baixo custo para climas quentes e secos. É ecologicamente correta e não há necessidade de eletricidade. Agora vamos avançar para os dias de hoje. Os designers estão sendo criativos, misturando a sabedoria tradicional com a tecnologia moderna. As torres Al-Bahar em Abu Dhabi também contam com isso. Imagine mais de 2.000 painéis hexagonais que dançam com o movimento do sol, fornecendo sombra para o interior do edifício. A evaporação da água era outra arma secreta dos povos antigos. Simples, mas super eficaz. Além disso, os antigos egípcios penduravam tapetes e cortinas úmidas nas portas. Quando o ar passava por elas, ele se resfriava, proporcionando alívio do sol escaldante. Os arquitetos antigos eram mestres em maximizar o fluxo de ar.
Eles sabiam como fazer a ventilação cruzada e deixar o ar quente escapar, ao mesmo tempo em que convidavam o ar mais frio para a festa. Falando da Roma antiga, as casas de banho eram o lugar certo para se estar naquela época. Era como um centro comunitário. As pessoas se reuniam para conversar sobre política, praticar esportes e, é claro, dar um mergulho relaxante. O frigidarium era o local de frescor nos banhos romanos. Depois de um banho de vapor no caldarium, os romanos corriam para essa piscina gigante para se refrescar. Em alguns lugares, como a Capadócia, na Turquia, as pessoas iam para o subsolo para se esconder do calor. Elas esculpiam habitações aconchegantes em rochas vulcânicas, aproveitando os poderes naturais de resfriamento da terra. Portanto, a lição aqui é simples. Arquitetos e designers podem criar maravilhas combinando tradições locais com tecnologia inteligente. O Vale da Morte, na Califórnia, apresenta a temperatura mais alta registrada oficialmente até hoje, com 56 graus Celsius em 1913. Enquanto isso, o recorde de calor sufocante da África é de 55 graus Celsius em Kabylie, Tunísia, conforme registrado em 1931. Na Europa, a temperatura mais alta já documentada atingiu quase 49 graus Celsius na Sicília em agosto de 2021. Em seguida, em 2022, o Reino Unido teve o verão mais quente de todos os tempos.